Em 2018, fui internado em um hospital no centro de São Paulo. Nada sério, apenas uma pequena cirurgia, algo que deveria ser rotineiro. Desde o momento em que entrei, notei algo estranho no ar. Não era o hospital mais moderno, mas parecia emanar uma tranquilidade incomum. A estrutura antiga, com seus longos corredores brancos e o silêncio que dominava o lugar, contrastava com o caos da cidade lá fora. Fui levado para meu quarto e recepcionado pela enfermeira Mariana. Ela era jovem, mas seus olhos cansados pareciam carregar décadas de histórias. Sempre cuidadosa e atenta, tinha algo em sua postura que me deixava inquieto, como se soubesse mais do que estava disposta a contar. Nos primeiros dias tudo correu normalmente e eu tentava me distrair observando a rotina do hospital. Foi durante uma dessas tardes que ouvi de longe alguns comentários de outros pacientes sobre histórias antigas do hospital. Eles mencionaram um elevador, o único do prédio, e algo em suas vozes deixou uma sombra no ar. Naquele momento, ainda era apenas um detalhe sem importância, perdido no fundo da minha mente. A princípio, parecia uma internação comum, mas aos poucos, percebi que havia algo mais sombrio por trás daquele lugar. Com o passar dos dias, comecei a conversar com outros pacientes. Era uma forma de matar o tempo. E, claro, as histórias sobre o hospital começaram a surgir. Durante uma tarde silenciosa, enquanto observávamos o movimento escasso pelos corredores, ouvi falar pela primeira vez sobre o elevador. Aquele elevador nunca deveria ser usado à noite, disse um senhor de cabelos grisalhos, sua voz carregada de uma estranha seriedade. Os outros pacientes riram, mas ele continuou, ignorando o desconforto. Segundo ele, o elevador não funcionava normalmente quando o hospital se esvaziava. Ele contava que, em algumas noites, o elevador descia sozinho até um andar que não existia. Pacientes que haviam entrado nele nunca mais foram vistos. Um silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém parecia querer discutir mais sobre o assunto. Quando perguntei a Mariana sobre os boatos, ela apenas balançou a cabeça, sua expressão se fechando de imediato. São apenas histórias, disse secamente, evitando olhar nos meus olhos. Mas algo no tom dela me incomodou. Era como se ela soubesse de algo mais profundo, mas não quisesse compartilhar. Aquela mesma inquietação voltou a me perturbar. O que antes parecia uma simples superstição, agora se tornava algo mais real, algo que eu não conseguia ignorar. Naquela madrugada, por volta das 2 da manhã, acordei com uma sede insuportável. O hospital estava em completo silêncio, o tipo de silêncio que chega a ser ensurdecedor. Por alguns minutos, fiquei deitado, tentando ignorar a sensação, mas a sede me venceu. Precisava de água. Lembrei que o bebedouro ficava no andar de baixo. Coloquei meus chinelos e saí do quarto, esperando encontrar ao menos um funcionário nos corredores. Mas tudo estava vazio. As luzes do corredor piscavam de vez em quando, como se estivessem prestes a apagar. Algo no ar parecia mais pesado do que o normal, como se o hospital estivesse suspenso no tempo, preso em uma quietude forçada. Eu podia ter descido pelas escadas, mas de forma inexplicável, decidi usar o elevador. A cada passo em direção àquela porta metálica, as palavras do senhor grisalho ecoavam em minha mente. O elevador não deveria ser usado à noite, mas eu me convenci de que eram apenas boatos, histórias para assustar os mais crédulos. Quando pressionei o botão,
O elevador chegou quase imediatamente. As portas se abriram com um leve ruído e a cabine parecia normal. Eu hesitei por um segundo, mas entrei, sentindo um leve arrepio percorrer minha espinha. O ar ali dentro era diferente, como se o espaço fosse menor do que aparentava. Quando as portas se fecharam, percebi que algo estava errado. Assim que as portas do elevador se fecharam, senti um frio que não deveria estar ali. Com os olhos fixos no painel, percebi que não havia apertado nenhum botão. Mesmo assim, o elevador começou a descer. Inicialmente, achei que era um defeito, algo técnico que logo seria resolvido. Mas à medida que passávamos pelos andares, a realidade começou a se distorcer. As luzes do elevador piscaram violentamente, mergulhando a cabine em breves momentos de escuridão. A cada nova piscada, a atmosfera mudava. Pelas frestas das portas, eu podia ver os corredores dos andares ficando mais sombrios, as paredes mais sujas e gastas, como se o hospital estivesse sendo devorado por algo antigo e maligno. O cheiro de mofo e ferrugem começou a invadir o ar, sufocando a respiração. O painel de controle, antes brilhante, estava agora apagado. Não havia números. Não havia sinal de para onde eu estava indo. Cada segundo era uma tortura. Eu sentia meu coração martelando contra o peito, o suor escorrendo pelas minhas costas, mas meus pés pareciam presos ao chão, incapazes de reagir. Finalmente o elevador parou com um solavanco. As portas se abriram lentamente, rangendo como se não fossem abertas há muito tempo. Do outro lado, o hospital que eu conhecia não existia mais. O corredor à minha frente estava em completa ruína. Paredes descascadas, luzes piscando ao longe e sombras se movendo entre as paredes como vultos sem forma. O ar era pesado, sufocante, como se o tempo ali tivesse parado. Eu sabia que algo estava profundamente errado, mas o pânico me impediu de reagir de imediato. Eu estava em um lugar que não deveria existir. Eu saí do elevador, apesar do instinto me mandar fazer o contrário. O chão sob meus pés estava úmido, como se aquele lugar estivesse abandonado há séculos. As paredes, antes brancas e limpas, agora estavam manchadas, cobertas por marcas de umidade que escorriam como lágrimas. O cheiro de podridão era sufocante e a escuridão ao fundo parecia se mover como uma coisa viva. Dei alguns passos, o eco dos meus sapatos reverberando pelas paredes do corredor vazio. Um som fraco, como passos distantes, começou a se misturar com o silêncio pesado. Eu tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, mas a sensação de que eu não estava sozinho aumentava a cada segundo. Senti o ar se tornar mais frio e um arrepio gelado percorreu minha espinha. Foi então que ouvi claramente passos atrás de mim, lentos, precisos. O som daquilo me fez parar no mesmo instante. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Eu sabia que não devia olhar para trás, mas o medo me paralisou. Um calor estranho subia pelo meu corpo e, com um esforço que parecia desumano, virei-me lentamente. Ali, no meio do corredor, estava uma figura encapuzada. Não tinha rosto, não havia olhos, boca, nada. Apenas uma escuridão profunda sob o capuz. Parecia flutuar a poucos centímetros do chão, movendo-se em minha direção com uma lentidão agonizante. O pavor tomou conta de mim, congelando meus músculos. Eu não conseguia respirar, pensar ou sequer gritar. O tempo parecia se dilatar
e a cada passo que aquela coisa dava, eu sentia que meu fim se aproximava. O desespero tomou conta de mim e a única coisa que consegui pensar foi em correr. Com um grito silencioso ecoando na minha mente, girei-me e corri de volta para o elevador, cada passo ressoando como um tambor em meio ao silêncio aterrorizante. O som dos passos da figura encapuzada se intensificava atrás de mim, cada vez mais perto, como se estivesse me perseguindo. Cheguei à porta do elevador e, com as mãos tremendo, apertei o botão para subir, cada segundo se estendendo em uma tortura agonizante. O coração martelava no meu peito e a adrenalina corria nas minhas veias. As luzes do elevador piscavam e eu sabia que a criatura estava quase ali. Um frio cortante percorreu meu corpo e a sensação de que estava prestes a ser capturado se tornava insuportável. Finalmente as portas começaram a se fechar, mas não sem antes eu vislumbrar o capuz se inclinar na minha direção. A escuridão parecia se mover com vida própria, pronta para me engolir. Com um último impulso, as portas se fecharam e, como se um peso colossal tivesse sido retirado de mim, eu me afastei, ofegante. Mas a experiência me deixou profundamente abalado. O que eu havia visto e o que quase me pegou nunca sairia da minha mente. Quando o elevador finalmente parou e as portas se abriram, eu me vi de volta ao andar do hospital, como se nada tivesse acontecido. O ambiente estava iluminado, os enfermeiros se movendo com eficiência e os pacientes conversando suavemente. Mas para mim, tudo parecia uma máscara sobre um abismo profundo. Aquela noite ficou gravada em minha mente, uma marca indelével que eu não conseguia apagar. O pavor que senti ao ver a figura encapuzada não era apenas uma lembrança, era um sentimento constante, uma presença invisível que sussurrava em meus ouvidos. Eu sabia que, em algum lugar, aquela coisa ainda existia. Desde então, nunca mais consegui usar um elevador. A ideia de ser chamado de volta para aquele lugar de terror é um medo que carrego todos os dias. O hospital pode parecer normal, mas o terror que vivi deixou marcas profundas na minha mente e a sombra da criatura ainda assombra meus sonhos. O perigo pode ter se afastado, mas a certeza de que ele pode retornar permanece comigo, como um eco sinistro em um corredor escuro. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas, muito menos em lugares amaldiçoados. Então, quando consegui o emprego no Hospital São Vicente, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, pensei que seria apenas mais uma oportunidade de trabalhar e recomeçar minha vida. O hospital era antigo, com corredores longos e paredes que pareciam ter absorvido décadas de sussurros e segredos. As janelas, sempre um pouco embaçadas, davam ao lugar uma sensação constante de neblina, como se o tempo ali passasse mais devagar. Assim que cheguei, fui apresentado aos outros enfermeiros e médicos. Todos pareciam amigáveis, mas havia algo na forma como evitavam falar sobre a ala psiquiátrica que me intrigou. A ala estava fechada há mais de uma década, lacrada após um incidente grave, mas ninguém falava sobre o que realmente havia acontecido. Era como se todos ali soubessem de algo que eu não sabia e preferissem que eu também nunca descobrisse. Mas eu sou curioso por natureza. Sempre fui. E talvez por isso o hospital começou a me parecer mais interessante do que eu esperava. Havia um silêncio pesado naquele lugar, uma sensação de que algo aguardava nas sombras.
Os funcionários mais antigos trocavam olhares discretos quando passavam pelos corredores próximos à ala psiquiátrica, e eu sabia que, cedo ou tarde, acabaria descobrindo o que havia ali. Eu só não estava preparado para o que encontraria. Nas primeiras semanas no Hospital São Vicente, comecei a notar algo estranho. Sempre que o assunto era a ala psiquiátrica, o ambiente mudava. Os funcionários mais antigos evitavam falar sobre o que aconteceu ali, e quando o faziam, era sempre em sussurros. Eu precisava entender o que estava por trás de tanto mistério. Foi durante um turno noturno que conheci Marcos, um enfermeiro que já trabalhava ali há quase 15 anos. Ele parecia ser um dos poucos dispostos a falar sobre o assunto. "Você já ouviu as vozes?" perguntou ele de forma casual, como se fosse algo comum. Fingi não dar muita importância e apenas balancei a cabeça. Ele continuou: "Depois que a ala foi lacrada, começaram a ouvir coisas, vozes, batidas, até gritos. Parece que algumas almas ainda estão lá dentro esperando por algo." Conforme Marcos falava, a atmosfera ao nosso redor parecia ficar mais densa. Ele contou sobre a revolta que aconteceu na ala psiquiátrica anos atrás. Pacientes, todos considerados violentos, se rebelaram e houve mortes, muitas delas inexplicáveis. Após o incidente, a ala foi fechada de forma definitiva e, desde então, ninguém mais entrou lá. Os boatos circulavam pelo hospital, cada um mais bizarro que o outro. Diziam que nas noites mais silenciosas ainda se ouviam gritos e sussurros ecoando pelos corredores. E quanto mais eu ouvia, mais difícil ficava ignorar. Algo naquela ala me atraía, como se estivesse me chamando. A noite estava particularmente silenciosa e o hospital parecia mais um labirinto do que um local de cura. Era meu turno de plantão e a curiosidade que me consumia me levou a me aproximar da ala psiquiátrica lacrada. As luzes fluorescentes piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes nos corredores. Com o coração acelerado, eu sabia que não podia ignorar os rumores que haviam me cercado. Ao chegar em frente à porta fechada, o ar ficou pesado. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas não consegui resistir. Foi então que ouvi sussurros, vozes indistintas que pareciam emanar do outro lado da porta, cada vez mais claras e angustiantes. As palavras eram inaudíveis, mas a emoção era palpável. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas não pude evitar de me aproximar mais. Quando olhei mais de perto, percebi marcas de arranhões na madeira da porta, profundas e desgastadas, como se algo estivesse tentando desesperadamente escapar daquele lugar. Meu estômago se revirou ao imaginar as histórias que Marcos me contara. A adrenalina disparou em meu corpo e uma onda de medo me envolveu. As vozes continuavam a sussurrar e eu não sabia se devia chamar por ajuda ou se simplesmente deveria correr. Algo estava lá, preso, clamando por liberdade, e eu me perguntava se eu deveria fazer parte daquela história que já parecia tão trágica. Após a experiência aterradora diante da ala psiquiátrica, uma obsessão cresceu dentro de mim. Eu não conseguia mais focar no meu trabalho. Tudo o que eu queria era entender o que realmente havia acontecido naquele lugar. Comecei a conversar com outros funcionários, especialmente aqueles que estavam lá antes do fechamento da ala. Cada conversa revelava novas camadas do mistério, mas as informações ainda eram escassas e fragmentadas.
Na biblioteca do hospital, mergulhei em registros antigos. Enquanto passava as páginas amareladas, encontrei um relatório sobre um incidente chocante. Ele descrevia uma noite fatídica, quando um grupo de pacientes considerados altamente perigosos se revoltou. O clima no hospital se deteriorou rapidamente e uma série de acontecimentos bizarros culminou em um ataque violento aos enfermeiros e médicos que estavam de plantão. As páginas falavam de gritos, risos maníacos e, em última análise, de mortes inexplicáveis. Quanto mais eu lia, mais me sentia atraído pela ala. Era como se algo estivesse me chamando. As vozes que ouvi antes ressoavam em minha mente e eu não conseguia ignorar o impulso de voltar lá. A ideia de confrontar a verdade se tornou uma necessidade. Eu precisava descobrir o que aquelas almas atormentadas desejavam. Uma noite, enquanto revisava as anotações, um frio percorreu meu corpo e percebi que o tempo estava se esgotando. Eu estava prestes a cruzar uma linha que poderia mudar tudo. A ala psiquiátrica não era apenas uma parte do hospital. Era uma porta para um passado sombrio que eu não podia mais ignorar. Tomado pela mistura de curiosidade e medo, decidi que era hora de voltar à ala psiquiátrica. O relógio marcava 2 da manhã e o hospital estava imerso em um silêncio sepulcral, exceto pelo eco distante de minhas próprias batidas cardíacas. A atmosfera estava carregada de tensão, como se a noite estivesse ciente da minha decisão. Ao me aproximar da porta, os sons começaram. Não eram mais apenas sussurros. Agora havia batidas fortes e insistentes, como se algo estivesse tentando se libertar. As vozes eram mais claras, clamando por ajuda. "Por favor, me ajude", repetiam incessantemente. Meu coração disparou e eu hesitei. A sensação de que não estava sozinho aumentava a cada segundo. Encostei o ouvido na porta, tentando discernir o que estava acontecendo lá dentro. Foi então que senti uma presença, algo frio e pesado pairando ao meu redor. Um arrepio percorreu minha espinha e a voz dentro da minha cabeça sussurrava para eu correr, mas algo me prendia no lugar. Olhei pela fresta da porta e por um momento a escuridão parecia se agitar. Algo ou alguém estava me observando do outro lado. Uma sombra, indistinta mas palpável, me fitava. O terror se instalou em meu peito e a adrenalina tomou conta de mim. Eu precisava saber o que estava acontecendo, mas a certeza de que aquilo era um erro me dizia que eu não deveria estar ali. Com cada batida e cada sussurro, eu sabia que o perigo estava mais próximo do que eu imaginava. O medo se tornou uma chama ardente dentro de mim, mas também havia uma determinação que eu não conseguia ignorar. Eu precisava descobrir o que se escondia por trás daquela porta, mesmo que cada instinto dentro de mim gritasse para eu ir embora. Avancei, as mãos trêmulas em direção à maçaneta. O som dos sussurros aumentava, como se a própria ala estivesse implorando para que eu entrasse. Quando toquei a porta, uma onda de energia gelada percorreu meu corpo. Era como se algo do passado estivesse vivo, lutando para escapar daquele lugar horrendo. As batidas e vozes tornaram-se ensurdecedoras e uma força opressora parecia puxar-me para dentro, fazendo meu coração disparar em pânico. Eu estava prestes a abrir, mas uma onda de instinto primal me deteve. "Não, volte." Uma voz ecoou na minha mente e eu hesitei, o terror crescendo dentro de mim. Era o momento decisivo
e algo profundo dentro de mim sabia que aquilo poderia ser o fim. Em um último momento de clareza, desisti da ideia. Com um impulso desesperado, recuei e corri. A sensação de uma presença sinistra se movendo atrás de mim era inegável. Algo estava me seguindo, observando cada movimento meu. O terror tomou conta enquanto eu disparava pelos corredores. As vozes agora uma cacofonia ensurdecedora. Eu precisava escapar daquela ala amaldiçoada antes que ela pudesse me prender em seu terrível abraço. O passado estava vivo e ele não queria me deixar ir. Depois daquela noite aterrorizante, tomei a decisão de nunca mais voltar à ala psiquiátrica. Embora o hospital estivesse agora atrás de mim, as experiências que vivi lá nunca me deixaram. Mesmo longe em meu apartamento, os sussurros continuavam a ecoar em minha mente. Às vezes, na quietude da noite, eu podia jurar que escutava aquelas vozes pedindo ajuda, clamando por reconhecimento. Cada sombra no canto do meu campo de visão parecia carregar um pedaço daquela escuridão. Era como se a ala estivesse entrelaçada com minha alma, um peso que eu não poderia sacudir. Eu me perguntava se as almas que ali habitavam algum dia encontrariam paz. As histórias que ouvi sobre o passado do hospital ecoavam em minha mente, e a dúvida pairava sobre mim como uma nuvem pesada. E no fundo, eu sabia que essa história estava longe de acabar. Meu nome é Maria Lopes e sou de São Paulo. O que vou relatar aconteceu em 2015, quando meu avô foi internado em um hospital devido a problemas cardíacos. Sempre tive um carinho especial por ele, que foi uma figura central na minha infância. A notícia de sua internação me atingiu como um soco no estômago. O coração apertado e a preocupação tomaram conta de mim, e decidi que ficaria ao seu lado naquela noite, para oferecer o apoio que ele sempre me deu. Ao entrar no hospital, fui envolvida por uma atmosfera pesada. O ambiente era frio e impessoal, com paredes brancas que pareciam absorver a luz das lâmpadas fluorescentes. O cheiro de desinfetante estava presente, uma lembrança constante de que eu estava em um lugar que deveria ser de cura, mas que para mim parecia mais uma prisão. Os corredores longos e vazios ecoavam passos e sussurros de enfermeiros que se moviam de forma quase fantasmagórica, criando uma sensação de desconforto. Enquanto me acomodava ao lado do meu avô, a ansiedade começou a se instalar. O tic-tac do relógio na parede parecia ressoar em meus ouvidos, marcando o tempo que passava lentamente. Olhei para o rosto dele, adormecido e vulnerável, e percebi que eu precisava ser forte. Mas à medida que a noite avançava, a sensação de apreensão se tornava cada vez mais intensa, como se algo estivesse prestes a acontecer. As horas se arrastavam e a sensação de desconforto aumentava a cada momento que passava. Enquanto observava os outros pacientes, percebi que todos pareciam imersos em uma atmosfera de incerteza. Alguns olhavam para o teto com expressões vazias, enquanto outros murmuravam palavras incompreensíveis, como se estivessem conversando com sombras invisíveis. O comportamento dos enfermeiros, sempre apressados e sem expressões, não ajudava em nada. Havia uma energia pesada no ar, uma espécie de melancolia que parecia se infiltrar nas paredes do hospital. As luzes fluorescentes piscavam levemente, e à medida que a noite avançava, comecei a ouvir sussurros. No início, pensei que era apenas o meu medo falando, mas os murmúrios se tornaram mais claros,
como se houvesse uma conversa distante. Tentei ignorá-los, me concentrando no meu avô adormecido, mas a inquietação se espalhava dentro de mim, como uma sombra que não podia ser afastada. Foi então que, ao me levantar para buscar água, vi uma figura sombria passar rapidamente pelo corredor. Meu coração disparou e, por um momento, tudo ficou em silêncio. A figura, envolta em escuridão, desapareceu antes que eu pudesse distinguir qualquer detalhe. Um arrepio percorreu minha espinha, mas, em meio ao medo, busquei racionalizar o que vi. Devia ser apenas uma ilusão, pensei. No entanto, a sensação de que algo estava errado me perseguia, como um eco distante, um aviso que eu não conseguia ignorar. A inquietação continuava a me consumir. Era difícil ignorar a figura sombria que havia visto, e a ideia de que algo estava errado me levou a me aproximar de um dos enfermeiros que passava pelo corredor. Ele era um homem de meia idade, com uma expressão cansada, mas que carregava um ar de autoridade. Assim que me viu, seu olhar se fez sério e penetrante, como se ele pudesse ler meu desespero. Eu vi algo. Uma figura no corredor. Comecei, a voz trêmula. Ele me ouviu atentamente, mas sua resposta não foi a que eu esperava. Muitos pacientes relatam avistamentos semelhantes, disse ele, sua voz baixa e grave. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto ele continuava. Este hospital tem uma história. Antigas mortes e tragédias ocorreram aqui. Algumas almas nunca partiram. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. A ideia de que os espíritos dos que já haviam sofrido ainda vagavam por aqueles corredores me deixou alarmada. Ele prosseguiu, falando sobre a presença de entidades que se manifestavam em momentos de sofrimento, como se atraídas pela dor. O enfermeiro parecia estar familiarizado com esses relatos, e sua franqueza aumentou minha apreensão. Senti um nó se formar em meu estômago, e a sensação de estar cercada por algo desconhecido e maligno se tornou mais palpável. Eu não estava apenas cuidando do meu avô, estava imersa em um lugar onde a linha entre a vida e a morte era tênue e onde sombras podiam se esconder em cada esquina. Enquanto a noite se arrastava, algo começou a mudar no comportamento do meu avô. Ele estava dormindo, mas seus lábios se moviam em sussurros incoerentes. Aproximando-me da cama, pude ouvir fragmentos de palavras que não faziam sentido. Sombras, rostos conhecidos. A expressão em seu rosto era de terror, como se estivesse enfrentando algo que eu não podia ver. Tentei acalmá-lo, segurando sua mão envelhecida entre as minhas. Vovô, está tudo bem. Estou aqui com você, eu disse, mas ele parecia não me ouvir. Seus olhos estavam fechados, mas o medo se refletia nas rugas de sua testa. Ele continuava a murmurar, mencionando nomes e lugares que eu reconhecia, mas que não compreendia o porquê de estarem presentes em sua mente naquele momento. A atmosfera no quarto tornava-se cada vez mais densa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, pulsando com a tensão do que estava por vir. O que antes era um espaço familiar e reconfortante, agora parecia um campo de batalha entre a vida e a morte, entre o real e o sobrenatural. A inquietação tomou conta de mim, e a ideia de que meu avô poderia estar sendo influenciado pelas sombras que vagavam pelo hospital começou a se infiltrar em meus pensamentos. As luzes fluorescentes pareciam piscar em resposta ao meu medo. E eu me perguntava se aquelas entidades malignas estavam se aproximando dele,
levando-o para longe de mim, para um lugar onde eu não poderia segui-lo. A cada sussurro, meu coração se apertava, temendo o que poderia acontecer a seguir. Era uma noite particularmente sombria, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. Eu dormia mal, com os ouvidos atentos a cada som. De repente, um barulho estridente cortou o silêncio, como se algo tivesse se movido rapidamente pelo corredor. Meu coração disparou e uma onda de adrenalina me fez abrir os olhos. A escuridão parecia mais densa e a atmosfera carregada de presságios sinistros. Levantando-me com dificuldade, caminhei até a porta e abri lentamente. O corredor estava deserto, mas havia uma sensação opressora, como se eu estivesse sendo observada por olhos invisíveis. As luzes piscavam intermitentemente, lançando sombras grotescas nas paredes brancas. E foi então que a vi novamente, a figura sombria, mais próxima do que antes. Era uma presença indistinta, mas sua essência parecia preencher o espaço ao meu redor, como um vórtice de energia negativa. Um frio percorreu minha espinha e, instintivamente, um desejo de fuga tomou conta de mim, mas as pernas pareciam pesadas, como se estivessem grudadas no chão. Enquanto lutava contra o pânico, ouvi a voz do meu avô chamando por mim, um chamado carregado de desespero. Meu coração se partiu ao ouvir sua agonia. Corri de volta para o quarto e o encontrei em estado de agitação. Ele estava lutando contra algo invisível, seus braços se contorcendo como se estivesse em uma batalha feroz. O pânico tomou conta de mim, e eu percebi que aquela figura sombria não era apenas uma presença passageira. Ela estava ali para levar meu avô, e eu estava impotente para impedir. As sombras dançavam ao meu redor, enquanto o terror se instalava em meu coração, revelando a realidade horrenda de que o hospital não era apenas um lugar de cura, mas um portal para o desconhecido. A cena diante de mim era um pesadelo, e a confusão se misturava com o medo. Enquanto meu avô lutava contra forças invisíveis, minha mente tentava encontrar sentido em tudo aquilo. As memórias de infância começaram a fluir, como um filme antigo projetado na tela da minha mente. Recordei as tardes ensolaradas que passamos juntos, suas histórias sobre o passado e as risadas que compartilhamos. Essas lembranças eram um conforto em meio ao caos, mas agora pareciam tão distantes e inalcançáveis. O desespero tomou conta de mim e a dúvida começou a corroer minha sanidade. O que está acontecendo? Eu me perguntei repetidamente, como se fosse capaz de encontrar respostas nas paredes do hospital. Cada vez que olhava para meu avô, a sensação de impotência aumentava. Era como se eu estivesse assistindo a um filme de terror, sem poder intervir, presa em um corpo que não respondia. A ideia de deixar o hospital começou a se infiltrar em meus pensamentos. Queria correr, me afastar daquela realidade insuportável, mas algo dentro de mim se recusava a abandonar meu avô em seu momento de necessidade. A ligação entre nós era forte e a dor de vê-lo sofrer me impedia de agir. Nesse instante de tormento, a figura sombria apareceu novamente, mais próxima do que nunca. O terror se intensificou e eu percebi que estava sendo puxada para um abismo de desespero, onde a linha entre a proteção e a perda estava prestes a se desfazer. Naquela última noite, o ambiente no quarto estava diferente, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Meu avô entrou em um estado de transe, seus olhos fechados,
mas seu rosto refletindo uma expressão de terror e alucinação. Ele começou a murmurar palavras desconexas, mencionando a figura sombria que o estava chamando. Era como se ele estivesse em uma conversa com alguém que eu não conseguia ver, e meu coração se apertou diante do que estava acontecendo. Não vá, vovô, estou aqui com você, eu implorei, agarrando sua mão com força, tentando trazê-lo de volta à realidade. Mas, em meio ao meu desespero, percebi que minhas palavras eram em vão. O olhar dele parecia distante, como se estivesse sendo puxado para longe de mim, em direção a algo muito mais profundo e obscuro. A sala parecia pulsar com uma energia sombria, e a figura que tanto temia se aproximava ainda mais. Então, com um último suspiro, meu avô se foi. A energia no ar mudou instantaneamente, tornando-se opressora e gelada. O que antes era uma conexão de amor agora se transformou em um vazio imenso. A figura sombria, ao ouvir o último respiro, se dissolveu em um grito silencioso, uma expressão de triunfo que ressoou em meu ser. Saí do hospital, o peso da perda me esmagando. A realidade daquele lugar se cristalizou em minha mente. Não era um espaço de cura, mas um local de despedida. As memórias da figura e do meu avô me assombrariam para sempre. Uma lembrança constante de que, às vezes, os lugares que deveriam nos proteger podem se tornar nossos piores pesadelos. Meu nome é Lucas e trabalho como enfermeiro no Hospital São José, em Teresina, no Piauí. O velho prédio, com sua fachada rachada e tinta descascando, sempre teve uma aura sombria. Os rumores sobre o hospital nunca cessaram e histórias circulavam entre os funcionários sobre pacientes que desapareciam durante a noite e sombras estranhas que dançavam nos corredores mal iluminados. O hospital não estava mais em funcionamento, mas algumas sessões ainda eram usadas para atendimento de emergência. Contudo, naquela noite, meu turno seria diferente, pois eu estava encarregado de realizar uma inspeção em áreas abandonadas. Quando cheguei, a luz da lua iluminava parcialmente a entrada, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Ao cruzar o portão, um arrepio percorreu minha espinha. O ar estava pesado, quase palpável. Assim que entrei, a pesada porta rangia, ecoando pelo vazio. A poeira flutuava na luz da minha lanterna, iluminando o linóleo descascado e as cadeiras viradas, que pareciam ter sido deixadas para trás em um momento de desespero. O silêncio era opressivo. Havia algo de inquietante naquele lugar, como se o próprio hospital estivesse retendo uma respiração silenciosa. Eu estava ali para checar a estrutura e garantir que tudo estivesse seguro para os visitantes, mas a lembrança das histórias de terror que ouvi ao longo dos anos martelava minha mente. Seria apenas superstição? Mesmo assim, o frio na minha barriga não se dissipava. À medida que avançava pelo labirinto de corredores, uma sensação estranha me acompanhava, como se estivesse sendo observado. Cada passo reverberava pelos corredores vazios, e eu podia ouvir o sussurro mais sutil, o som da minha própria respiração misturado com algo que parecia mais sombrio, algo que se escondia nas sombras. Enquanto caminhava, os ecos de vozes passadas pareciam surgir do nada, formando um murmúrio que sussurrava meu nome. Lucas, você não deveria estar aqui. Uma voz suave, mas distante, parecia surgir de algum lugar nas profundezas do hospital. Olhei ao meu redor, mas não havia ninguém.
apenas o eco vazio do passado. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto continuava, convencido de que era apenas minha imaginação. Conforme me afastava da recepção, fui me lembrando dos relatos de colegas que haviam trabalhado em turnos noturnos. O enfermeiro Fernando, um dos mais antigos da equipe, sempre alertava a todos sobre a mulher de branco. Ele contava como ela vagava pelos corredores, procurando por aqueles que haviam desaparecido. Uma lenda urbana que transformava os funcionários mais experientes em narradores de histórias de terror. Ela aparece quando o relógio marca meia-noite, Fernando disse uma vez, olhando diretamente nos meus olhos. Se você a vir, nunca se aproxime. Ela não é uma alma perdida, ela é um predador. À medida que a hora se aproximava, minha ansiedade aumentava. Olhei para o relógio na parede. Já estava quase meia-noite. Meu coração começou a acelerar. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas a tensão no ar era palpável. Ajuda-me. A voz ecoou novamente, mais forte desta vez. Congelei no lugar. Era ela? A mulher de branco? Eu não sabia ao certo se era real ou se meu cérebro estava jogando truques em mim. Forçando-me a me mover, continuei meu caminho. Cada passo se tornava mais difícil, como se algo estivesse me puxando de volta, me desmotivando a seguir em frente. Finalmente alcancei uma área que parecia ainda mais abandonada. As paredes estavam cobertas de mofo e as janelas quebradas deixavam entrar um vento frio que sussurrava como se contasse segredos antigos. Eu me lembrei de algo que Fernando tinha mencionado. As almas perdidas não gostam de intrusos. De repente, uma sombra se moveu rapidamente na periferia da minha visão. Virei-me, mas não havia nada ali. O medo começou a consumir meus pensamentos. Talvez eu devesse ter levado um colega comigo, pensei, mas não havia tempo para arrependimentos. A inspeção era minha responsabilidade e eu não podia deixar que meu medo me controlasse. Assim que continuei, a luz da minha lanterna piscou, lançando sombras dançantes nas paredes. Os móveis cobertos de lençóis pareciam figuras espectrais, espreitando por trás das cortinas de poeira. No entanto, quando fui ao próximo corredor, vi uma figura pálida parada no final do caminho. Meu coração disparou. Era ela. O cabelo dela caía como uma cortina, escondendo seu rosto, e seu vestido flutuava ao seu redor como se estivesse feito de névoa. O pânico me invadiu, mas não consegui desviar o olhar. O ar estava eletrificado, carregado de uma tensão palpável, enquanto ela lentamente se virava para mim, revelando olhos vazios que pareciam absorver toda a luz. Ajude-me, ela murmurou, sua voz um eco triste que preenchia o silêncio. Era uma súplica que ressoava em mim, mas o medo me paralisava. Você não é real. Eu gritei, tentando convencer a mim mesmo de que estava sonhando. Mas a figura apenas se aproximou, a mão estendida na minha direção, como se quisesse que eu fosse até ela. A compulsão se intensificou, uma necessidade de entender, de descobrir a verdade sobre seu tormento. O chão sob meus pés parecia tremer. Quando me aproximei, vi algo brilhando no chão. Uma antiga pulseira de paciente, gasta e manchada, gravada com um nome que reconheci, Sara. O pânico tomou conta de mim ao reconhecer o nome. Era o nome de uma paciente que havia desaparecido há anos, uma história que havia se tornado uma lenda entre os funcionários do hospital. Uma onda de lembranças invadiu minha mente. Relatos de como Sara havia sido internada com uma doença terminal,
mas depois desapareceu sem deixar vestígios. Uma realização me atingiu. Ela não era um mero fantasma, era a personificação das inúmeras almas engolidas por aquele lugar. Meu coração acelerou enquanto juntava as peças do horror. Eu conhecia os relatos sobre aqueles que entraram no hospital e nunca mais foram vistos. Um pensamento aterrador surgiu. Seria eu o próximo. Ao me virar para fugir, as paredes começaram a se fechar, o corredor se estendendo de maneira impossível. Eu tropecei para trás, desesperado para escapar, mas o ar se tornava espesso e sufocante. A mulher de branco se aproximava, seus olhos ardendo com uma luz sobrenatural. "Você não pode escapar, Lucas", ela disse, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda e um desejo insaciável. "Você pertence a este lugar." Em pânico comecei a correr. Minhas pernas pareciam pesadas, como se o chão estivesse tentando me puxar para baixo. A porta de saída parecia estar tão longe. O eco dos meus passos se misturava aos gritos que ressoavam em minha mente. "Ajude-me." Era um lamento que não parecia vir de fora, mas de dentro de mim. Quando finalmente alcancei a porta, ela estava trancada. Olhei para trás e a mulher de branco estava bem na minha frente. Sua expressão agora uma mistura de raiva e desespero. Eu não poderia ser mais um nome na lista dos desaparecidos. Com todas as minhas forças, comecei a chutar a porta, a madeira rangendo sob o impacto. Finalmente a porta cedeu, abrindo-se com um estalo. Corri para fora, ofegante e com a adrenalina a mil, mas quando olhei para trás, não havia ninguém. A mulher de branco tinha desaparecido, mas o eco de sua presença ainda me assombrava. Do lado de fora, a lua ainda iluminava o hospital, mas não havia nada de acolhedor naquele brilho. O mundo continuava, felizmente alheio, enquanto eu me tornava mais um nome na lista dos perdidos. Havia algo mais, algo que não poderia explicar, uma marca deixada em minha alma. Sabia que aquela experiência me acompanharia para sempre. Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha rotina, mas o hospital sempre me chamava de volta, como se eu fosse um prisioneiro de suas paredes. A imagem da mulher de branco aparecia em meus sonhos, sua mão estendida, seus olhos vazios, sua voz ecoando em minha mente. "Você pertence a este lugar." Um dia não aguentei mais. Voltei ao hospital decidido a encarar meus medos. Ao cruzar o portão novamente, o arrepio voltou, mas desta vez eu estava determinado. Percorri os corredores, chamando por Sara, pedindo que ela se mostrasse. Queria entender por que ela me escolhera. Então, no mesmo corredor onde a vi pela primeira vez, a mulher de branco apareceu novamente. Ela estava mais próxima do que antes, sua expressão agora clara, revelando um misto de dor e raiva. "Você veio me ajudar?" ela perguntou, mas sua voz não era um sussurro, era uma exigência. "Eu não posso ajudar você, não sou capaz." Eu gritei, sentindo meu coração acelerar. "Você é um enfermeiro. Você pode salvar vidas, mas você não pode salvar a minha." A verdade que ecoava em suas palavras me atingiu com força. Sara não estava buscando ajuda. Ela queria companhia, alguém para dividir seu fardo eterno. O hospital era a prisão dela, e ela queria me arrastar para dentro. Percebi que a mulher de branco era uma criatura que não conhecia a paz. Não era uma alma perdida, mas um predador, uma entidade que se alimentava do desespero dos outros. "Você não me terá", gritei e corri. A mulher de branco riu,
uma risada cheia de dor, enquanto sua forma começava a se distorcer. As paredes pareciam querer me engolir e o chão tremia sob meus pés. Corri para a saída, o medo me impulsionando, mas à medida que me aproximava da porta, percebi que ela estava trancada novamente, como se o hospital estivesse se fechando para mim. "Você não pode escapar!" A mulher de branco gritou, sua voz ecoando em todo o corredor. "Você vai me deixar ir!" Eu gritei, com todas as forças que tinha, mas a desesperança começou a se infiltrar em minha mente. Quando finalmente consegui abrir a porta, o ar fresco da noite me atingiu como um soco no estômago. Eu estava livre, mas o sentimento de que algo me seguia era inegável. A mulher de branco ficaria comigo em meus sonhos, em cada esquina escura que eu encontrasse. Quando cheguei em casa, a sensação de alívio que esperava sentir foi rapidamente substituída pela sombra do medo. Eu sabia que a mulher de branco não havia desistido. A cada noite, seu lamento ecoava em meus ouvidos, e à medida que os dias passavam, percebi que não era mais apenas um enfermeiro. Eu me tornara um guardião das almas perdidas, um espectador do sofrimento que havia se alojado no coração daquele hospital. Com o tempo, comecei a investigar mais sobre o Hospital São José. Descobri que muitas outras pessoas também tiveram experiências com a mulher de branco. Ela não era uma lenda isolada, era um aviso, uma história contada em sussurros entre os funcionários. Finalmente, percebi que eu não estava sozinho. Havia outros como eu, prisioneiros desse hospital, atormentados por uma força que não compreendiam. Nós éramos todos capturados na teia de mistérios e medos que aquele lugar mantinha, e a mulher de branco era a guardiã desses segredos, sua figura etérea servindo como um lembrete sombrio de que algumas almas nunca encontram descanso. E assim, mesmo longe do hospital, eu sabia que o ciclo continuaria. Um novo enfermeiro assumiria o meu lugar, e ele também ouviria os sussurros, veria as sombras e talvez encontraria a mulher de branco, que o chamaria para se juntar a ela em sua busca eterna. E o relógio marcaria meia-noite, eternamente, enquanto eu, Lucas, eternamente prisioneiro, carregaria a marca do hospital e seu lamento sombrio em meu coração.